Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já trabalhava no ramo de bar desde que me conhecia por gente, porque meu pai era dono de um bar. Aliás, acabei herdando aquele bar justamente dele, do meu pai, assim como a casa que ficava na parte de trás, já que era o único filho. Desde pequeno, que eu ajudava meu pai e minha mãe ali, limpava as mesas, passava pano no chão, vendia rifas de carne assada no domingo. Na verdade, eu cresci tomando gosto por aquela vida. De modo que foi inevitável, né? Que eu acabasse virando dono de bar. Perdi meu pai quando tinha só 19 anos. Infelizmente, ele também costumava beber atrás do balcão. Até que seu fígado não suportou. Desde que ele foi embora, acabei assumindo o comando ali daquele bar, que era da família. Como ajudava a minha mãe, aos poucos, ela foi deixando tudo sob a minha responsabilidade, cuidando só da casa, até que anos mais tarde, quando eu já estava com 28 anos, ela também acabou falecendo. Nesse período, me envolvi com algumas mulheres, só que por conta até do meu compromisso ali com o bar, eu quase não tinha tempo para nada, né? Nem para namorar. Meus romances eram com freguesas ali, vendedoras, mas nunca nenhum deles vingou. Todo mundo ali me chamava de Almeida, que era o sobrenome do meu velho pai. Aliás, era como chamavam também quando vivo, seu Almeida. Inclusive, o nome do bar era Bar do Almeida. Até isso acabei herdando, né? O modo como todo mundo me chamava. E no fim, acabei me acostumando. Se alguém me chamasse de Júlio, por exemplo, que era meu primeiro nome, eu nem pensava que fosse comigo, de tão acostumado que estava a ser chamado de Almeida. Minha mãe, por exemplo, me chamava de Almeidinha, que era como me chamavam quando o pai estava vivo. Foi só quando completei 33 anos que eu conheci a Vera, com quem engatei um relacionamento mais sério. Tanto que depois de um tempo, ela se mudou ali para minha casa, que ficava, repito, nos fundos do bar, no mesmo prédio, colado no bar. E ela, inclusive, passou a me ajudar na cozinha, preparar salgados, porções. A gente se deu bem desde o primeiro momento. E tudo que eu mais queria na vida era que ela me desse um filho, até para que o menino seguisse os meus passos, ou sabe, fizesse em relação a mim o mesmo que eu tinha feito com meu pai, herdasse aquele bar. No começo, bastava que me ajudasse, já seria o suficiente. E depois, quando eu não tivesse mais força, assumisse o meu posto, como tinha acontecido comigo em relação ao meu velho. Olha, a gente vivia conversando sobre isso, eu e a Vera. Ela também queria ser mãe. Só que entrava mês, saía mês, e ela não conseguia engravidar. Fomos deixando a vida ir embora, colocamos nas mãos de Deus, conscientes de que uma hora ou outra ia acontecer, né? Quando fosse a hora certa, a gente teria o nosso filho. Como eu já disse, a Vera me ajudava em tudo. Cuidava da nossa casa, da cozinha ali do bar, da limpeza, e como se fosse pouco, ainda me dava uma mãozinha ali no balcão quando o movimento estava muito grande. Inclusive, por causa dela, tinha fregueses que até traziam suas mulheres ali também. Principalmente domingo, quando a gente assava frango para vender, porções de maionese, salada, arroz. Era tudo assim tão corrido que no domingo eu tinha até de contratar o serviço de uma prima da minha mulher, senão a gente não daria conta. Eu costumava abrir o bar de terça a domingo, tinha só segunda-feira para descansar e resolver as minhas broncas assim mais pessoais, como pagar conta, ir a algum lugar. Era puxado, mas já estava acostumado. O problema foi que, quando estávamos perto de completar 3 anos e meio juntos, eu me deparei com uma situação
bastante desagradável. E mais do que desagradável, inesperada, porque era uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer. Mas não é que aconteceu. Descobri que a minha mulher andava me traindo. Repito, isso nunca tinha me passado pela cabeça, essa possibilidade. E eu descobri da pior forma. Peguei os dois juntos. O pior de tudo é que o infeliz era freguês ali do bar. Mais do que freguês, era um amigo, uma pessoa que eu considerava assim Sabe aquele cara que tem livre acesso? Ele era um dos poucos que tinha liberdade para entrar ali dentro do balcão, se servir de uma bebida na prateleira, ficar ali numa boa, conversando com todo mundo. Olha, tinha gente que pensava até que ele fosse meu parente por conta daquela liberdade que ele tinha. Era um cara por quem eu tinha amizade, tinha estima, consideração. Só que ele não tinha a mesma consideração por mim. E isso, repito, eu descobri do pior jeito possível. Nem quero entrar em muitos detalhes, porque até hoje é um acontecimento que me causa revolta. Porque eu gostava da Vera, confiava nela e também tinha estima pelo safado. Não esperava que eles pudessem me atraiçoar dessa forma. O problema é que todo mundo fica sabendo dessas histórias, né? Minha clientela, por exemplo. Todo mundo ficou ciente de que eu estava sendo traído pela minha mulher e aquele sem vergonha. Quer dizer, na verdade, acho que já sabiam até antes de mim. Todo mundo já devia saber que eu estava sendo enganado, porque é como dizem, né? A gente que está nessa situação é que é o último a saber, porque os outros ao redor geralmente já sabem de tudo. Fui traído de uma forma, olha, bem ordinária, viu? Alguns deviam até rir da minha cara, né? Pensa na minha vergonha. Botei a mulher para fora. O infame também nunca mais botou os pés ali no meu bar. De modo que, apesar da minha dor e da minha vergonha, principalmente, tive de tirar forças não sei de onde para tentar me reerguer e seguir com a minha vida. O mais cruel de tudo é que os dois vadios não ficaram juntos depois. Eu soube depois por outro freguês que os dois não estavam nem se vendo mais. Isso me deixou mais revoltado, porque convenhamos, né? Se estivessem me traindo porque, sei lá, tivessem se apaixonado um pelo outro, até que dava para dar um desconto. Só que no caso deles, era pura e tão somente sem vergonhice, safadeza. Achei que também não devia brecar minha vida por causa de duas pessoas que, convenhamos, né? Não valiam nem a comida que eles comiam. Depois que me separei da Vera, algumas clientes que costumavam frequentar o bar meio que abriram a guarda para mim, vamos dizer assim. Sabendo que eu agora estava solteiro, né? Só que eu estava tão desiludido dessa minha vida que não tinha nem cabeça para pensar em envolvimento com outra pessoa. Só o que eu queria era um pouco de sossego. A única coisa que me importava era o meu bar. Sabe, queria deixar essas questões sentimentais de lado, até porque depois da decepção que havia tido, eu não queria outra mulher do meu lado tão cedo. Fui tocando a vida, eu ali naquela correria de sempre, me desdobrando em dois, né? Para dar conta de tudo. Até porque era a minha vida. E graças a esse ritmo frenético que eu levava, eu acho que isso me ajudou um pouco a superar aquela desilusão. Mesmo assim, é coisa que a gente não esquece. Na hora de deitar, por exemplo, era o pior momento, principalmente nos primeiros tempos. Eu ficava ali pensando, remoendo, me torturando. As lembranças vinham, né? Algum tempo depois, acabei contratando uma senhora ali de perto para me ajudar ali na cozinha e na limpeza do bar.
Só que cerca de 3 anos depois, como não andava muito bem de saúde, ela pediu para ser mandada embora e me deixou na mão de novo. Foi nessa ocasião que o César, um cara que tinha começado a frequentar meu bar não fazia muito tempo, veio conversar comigo. Quis saber se eu tinha alguém já em vista para ocupar a vaga da Dona Isabel. E eu falei que não. Ainda não tinha encontrado ninguém. E ele falou, minha irmã tá parada, procurando emprego. E ela adora cozinhar, viu? Mexer com salgado, doce. Se você quiser, eu peço para ela dar uma passadinha aqui para você conversar com ela. O que você acha? Falei para ele que tudo bem, que ia ficar esperando. E somente no dia seguinte foi que ela apareceu. Eu estava terminando de fazer os pedidos de um fornecedor de bebida, quando ela entrou pela porta e se aproximou do balcão. Pensei até que fosse uma freguesa. Falei que já atenderia. E quando fui conversar com ela, foi que ela se apresentou. O senhor é o seu Almeida, né? Então, eu sou Nancy, irmã do César. Ele falou que conversou com o senhor sobre uma vaga. Ah, sim, claro. Conversamos, expliquei o trabalho, inclusive lhe mostrei a cozinha, até que no fim, a gente acabou se acertando. E ela ficou de começar já no dia seguinte. Eu só lhe pedi uma coisa, que parasse de me chamar de senhor. Chamava de seu Almeida, eu lembrava do meu pai, sabe? Não tinha nada a ver comigo, né? Ela que me chamasse só de Almeida, até porque eu não era tão velho, né? Na verdade, não tinha nem completado 40 anos ainda. Pedi que me chamasse de você, de Almeida. Ou então simplesmente de Júlio, que era meu primeiro nome. Só que, convenhamos, né? Ninguém me chamava de Júlio. Aí ela deu um sorriso, né? E concordou, assim, num gesto de... Ela também era bem jovem, na verdade bem mais jovem do que eu. Devia ter uns 30, 32 anos. Claro que não perguntei a idade dela, né? Nem o estado civil. Nossa conversa, pelo menos essa primeira, se baseou apenas na sua experiência profissional, no seu conhecimento de cozinha, de tempero, de fritura, em resumo. Foi até uma boa tê-la contratado, viu? Isso eu percebi logo, porque ela deu um pouco mais de dinamismo ali naquele bar, que é que só um atendendo, sabe? Como era meu caso, não dava. Você pode se virar em 1000, mas é que não dá conta. Não vou mentir. Desde o começo, desde que conversamos sobre a vaga, não pude deixar de reparar que, além de tudo, era uma moça bonita. Seu sorriso me chamou a atenção desde o começo. E a verdade é que, aos poucos, até pelo fato de eu ser um cara que já tinha sido casado, vamos dizer assim, mas que agora estava sozinho há algum tempo, então tem aquela coisa, né, da carência, das vontades que dá de vez em quando. Então tem aquela presença feminina ali, sempre do teu lado, começou a mexer comigo. Com o tempo a gente foi se conhecendo melhor, eu fui sabendo coisas da sua vida. Ela me contou, por exemplo, que já tinha morado com um cara, mas que não tinha dado certo. Não tinha sido casada com ele no papel. E não deu certo, e aí cada um seguiu o seu rumo. Agora estava morando com a mãe e uma irmã, mas que estava querendo achar um canto só para ela. Olha, eu acho que ela não sabia o que tinha acontecido comigo em relação à minha ex-mulher. Até porque seu irmão ainda não frequentava o bar quando aquilo aconteceu. Quer dizer, a não ser que alguém tenha comentado com ele, contado, mas acredito que não, porque já fazia tempo. Acho que aquilo meio que caiu no esquecimento, de modo que achei melhor também nem comentar nada. Não queria que ela ficasse me considerando um pobre coitado, sabe, enfim, um enganado pela mulher. Um dia ela perguntou: mas e você, Almeida? Você sempre foi sozinho? Nunca quis se casar? Eu fiquei olhando para ela, na dúvida, se entrava ou não entrava naquele assunto. Mas depois achei melhor deixar quieto.
Só falei aquilo. Eu já me acostumei a ser assim, Nancy. Minha vida é muito corrida. Não dá tempo nem de pensar nisso. Eu imagino. Mas você nunca pensou em conhecer uma pessoa? Fazer tua vida ao lado dessa pessoa? Olha, dizem que para bom entendedor meia palavra basta. Pois ela tinha despejado em mim mais de uma dúzia de palavras. E eu, como não sou bobo, percebi o caminho que ela estava querendo traçar com aquela conversa. Mesmo assim, acho que fui pego assim meio de surpresa e acabei desconversando de novo. Pensar a gente pensa, né? Mas, sei lá, se tiver que acontecer, acontece. O fato é que dia após dia, a presença dessa mulher começou a mexer comigo mais e mais. Era bonita, era jovem, conversava só conversa boa, sem contar que era caprichosa demais no serviço. Quando a gente estava conversando ali na cozinha, por exemplo, eu não via o tempo passar. Até esquecia que tinha de voltar lá pro balcão. Eu não cansava de elogiar a minha nova funcionária ao irmão dela. Sempre que o César vinha ali, eu elogiava, até porque ela merecia. Aliás, sempre que era possível, também elogiava a ela mesma. Ela ficava toda encabulada quando eu falava certas coisas. Mas juro, nunca passou disso. Embora eu estivesse com muitos pensamentos na cabeça, isso não posso negar. Juro, nunca faltei com respeito a essa mulher. Nunca usei minha posição de patrão para conseguir alguma coisa. Mas, de todo modo, com o tempo, ela naturalmente percebeu o meu interesse. Até porque chegou num ponto que eu não estava nem disfarçando mais. Quando ela chegava ali no bar para trabalhar, meu coração já dava sinais de alarme. Eu mudava, né? Só que foi preciso o irmão dela me vir dizer uma coisa para que eu criasse coragem de ir à frente, adiante. Um dia o César fez aquele comentário. Sabe que Nancy não para de falar de você lá na mãe, velho? Nossa, o olho da minha mãe chega a brilhar. Pensei até que ele estivesse brincando ou querendo me provocar, sei lá. Tanto que fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. E ele não parou. Escuta, posso fazer uma pergunta? Por acaso tá rolando alguma coisa entre vocês dois? Capaz? Claro que não. Ela te falou alguma coisa? Não falou nada. Só estou perguntando por perguntar. Mas de jeito maneira, não tá não. Fiquei todo desconcertado nessa hora. Depois fiquei pensando nas coisas que ele tinha dito e criei coragem para um dia fazer aquele convite a Nancy. Como eu já disse, a gente não abria na segunda-feira. E no domingo, antes dela ir para casa, eu arrisquei. Então, Nancy, eu tô pensando em almoçar amanhã em algum lugar aí bacana, sabe? Fugir um pouquinho da rotina. Mas aí pensei, puxa vida, almoçar aí num restaurante, um lugar bacana, mas sozinho. Mas sabe o que foi que eu pensei? Em te convidar. Você não quer ir junto comigo? Tem algum compromisso amanhã? Tá falando sério? Claro que eu tô. Claro que eu aceito. Por que não? Agora eu nem acreditei. Ainda a gente ficou ali se olhando assim, sabe? Com aquela expressão assim, com aquela de cachorro na canoa, sabe? E eu senti vontade até de me aproximar um pouco mais mas no último instante assim, não, calma, almoça com a mulher primeiro. Depois você parte para outros assuntos. No fim eu fiquei de ligar pra gente combinar.
no dia seguinte. Naturalmente, nessas alturas, eu já tinha o seu número. Em resumo, acabamos indo a um restaurante bem bacana. E o clima entre nós dois ali estava tão gostoso. A gente não parava de se olhar. Ela olhando para mim, olhando para ela. Aí sentia vontade de falar alguma coisa, às vezes falava, às vezes não. Quando sofri aquela desilusão com a Vera, é bom que se diga. Olha, eu jurei a mim mesmo que não ia ficar com outra mulher tão cedo na minha vida. Mas a verdade é que, primeiro, já tinha passado um bom de um tempo, né? E desde que conheci a Nancy, eu comecei a sentir coisas diferentes, aquelas vontades, aquela necessidade. Nossa, esse dia do almoço aí a gente conversou tanta coisa. Ela me contou coisas da sua vida que ainda não tinha me contado. Que ela tinha, por exemplo, perdido 2 bebês bem no comecinho da gravidez, quando morava com aquele cara. E que isso a tinha deixado muito abalada. Aí eu também abri o coração, né? E lhe contei da minha vontade de ser pai. Mas que apesar das tentativas, a minha ex nunca tinha conseguido engravidar. O tão esperado beijo aconteceu depois que a gente saiu do restaurante. No caminho até o carro, no impulso, eu pensei comigo. Ela ali do meu lado, sabe? A gente roçando assim uma mão na outra. Eu pensei comigo, beija a mulher, cara. Tá tudo favorável, rapaz. Tá esperando o quê? Mas de repente eu segurei assim a mão dela. Ela me olhou assim meio assustada. Até porque a gente nunca tinha tido esse tipo assim de intimidade. Aí quando ela olhou pra mim, eu pensei, bom, é agora, né? A gente parou de caminhar assim no meio. E então eu fiz aquilo que eu já desejava fazer há muito tempo. Olha que beijo gostoso. Beijo calmo, suave, mas ao mesmo tempo cheio de paixão. E depois do primeiro, aí eu viciei. Veio o segundo, o terceiro, a gente começou a se beijar e não parou mais. Mesmo depois que entramos no carro, a gente continuou se beijando. Sabe o que ela me confessou? Olha, eu nem acreditei quando ela falou aquilo. Nossa, eu queria muito que isso acontecesse. Só estava esperando você tomar iniciativa, né? Jura? Claro. Tava esperando, até porque... Você sabe, eu sou mulher, né? Eu sou meio... Ah, meu Deus. Ela também queria. A única coisa que eu pensei foi aquilo, né? Perdendo tempo, bobaião. Podia ter beijado a mulher há semanas, quem sabe meses. Olha, se não fosse aquelas coisas que o irmão dela me falou, talvez eu não tivesse criado coragem para lhe fazer aquele convite para a gente almoçar. E se não tivesse o almoço, não teria beijo. Mas sabe como foi que tudo terminou? Porque eu sou assim. Demoro para engatar, mas quando engata, tudo acabou lá em casa. No meu quarto e em cima da minha cama. Olha, tudo aconteceu assim, do jeito que tinha que acontecer. Olha, desde que eu botei aquele ingrata da Vera para fora de casa, que eu nunca mais tinha beijado outra mulher. Na verdade, nunca mais tinha nem desejado outra. Só que desde que a Nancy surgiu na minha vida, parece que tudo mudou. Alguma coisa se transformou aqui dentro de mim. Eu não sou poeta, mas juro, essa mulher foi um raio de sol que entrou pela janela, bem de mansinho, me acordando daquele sono que a gente fez amor de um modo tão intenso. 2 vezes, inclusive. Na verdade, ela passou a noite toda ali comigo. O dia amanheceu e a gente estava ali, um abraçadinho no outro, na cama. Inclusive, perdemos a hora de abrir o bar. Acabei levantando um pouco mais tarde do que o habitual. E sabe, acordei tão perdidão que perguntei para ela, hoje é segunda? É terça? Eu não sabia nem que dia era. Ela fez questão de preparar o café da manhã enquanto eu fui até o bar.
Depois me levou uma bandeja com pão, queijo, salame, manteiga, geleia, pra gente tomar juntos o café da manhã, lá mesmo no balcão. Era um gole de café e um beijo. Claro que depois disso, as coisas entre a gente nunca mais foi como era, né? Engatamos um relacionamento, um namoro. E depois de um tempo, acabei me abrindo com ela, contando tudo que eu tinha passado nas mãos daquela megera. Vi que ela ficou assim, meio espantada. E diante disso eu fiz aquele pedido. Você promete pra mim que você nunca vai fazer como a Vera? Se me acontecer isso de novo, não sei se eu vou ter força pra me reerguer. Principalmente porque eu tô gamadão em você. Ela só sorriu e me garantiu. Eu prometo. Também tô gostando muito de você. Era alguém assim, exatamente como você, que eu pedi a Deus nas minhas orações, sabia? Aliás, também quero que você me prometa que nunca vai mentir pra mim. Nunca vai me enganar. Eu também já fui traída. Eu sei o quanto dói. Ah, meu Deus, que felicidade. Se desse para apertar um botão e parar o tempo, hoje eu sei o quanto é verdadeiro aquele ditado. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Foi pela janela que essa mulher entrou na minha casa. Na minha casa e na minha vida. Olha que bom que a Vera aprontou comigo, viu? Porque deixou o caminho livre para eu poder conhecer um amor muito melhor, uma mulher muito melhor do que ela. Alguém que também estava à procura de alguém como eu. Sei que não sou o melhor cara do mundo, nem o mais bonito, nem o mais inteligente. Tenho lá os meus defeitos, mas sei que também mereço ser feliz. Sempre procurei ser correto com todo mundo e mereço alguém exatamente assim. E olha que bom que a vida me deu esse presente. Quando eu já não tinha mais sonhos, quando eu estava todo desiludido, desacorçoado, quando eu pensava que meu destino seria viver sozinho até meu último dia, eis que o meu caminho cruzou com o caminho dela. E foi aí que eu me tornei o cara mais feliz desse mundo. Com essa mulher do meu lado, eu vou a qualquer lugar do mundo, viu? Não tenho medo de nada. Com ela eu sei que eu vou ser feliz. Eu vou fazê-la feliz também. Obrigado por ter aparecido no meu caminho, viu, Nancy? Te amo muito. E quer saber? Tô tão seguro que posso te garantir. A gente vai viver aqui, um do lado do outro, pelo resto da nossa vida.